Oi, pessoal! Química para Todos de volta aqui com pH, cálculo de pH para bases fracas, segundo Arrhenius, né? A gente pode também dar ênfase para isso como equilíbrio iônico, uma parte do equilíbrio químico, muito importante. Isso é muito cobrado em vestibulares, processos seletivos, concursos, né? Em universidades também, cursos de graduação. Por quê? Porque o pH, potencial hidrogeniônico, ele está interligado, né, no nosso dia a dia com muitos processos químicos. Tem reações químicas que ocorrem com pH controlado, né? Você tem que controlar o pH ácido, básico ou neutro para que a reação ocorra. Então, por isso que é muito importante a gente estar estudando essa parte aqui, certinho? Bom, então eu coloquei um exercício aqui como exemplo, né, para a gente poder calcular o pH das bases fracas segundo Arrhenius. Calcule o pH para uma solução de hidróxido de amônio, que é o NH4OH, uma das bases mais utilizadas, né, no laboratório, das bases fracas mais utilizadas é o hidróxido de amônio, porque é uma base solúvel em água, então é fácil de você, né, preparar uma solução aquosa dessa base, e é uma base fraca, tá? Com a concentração de 0,1 mol por litro. Então você vai preparar uma solução de hidróxido de amônio de 0,1 mol por litro, certinho? A gente quer saber o pH dessa solução final, ok? Ele deu Kb, que é a constante de ionização da base fraca. Todos os eletrólitos fracos, ácidos e bases fracas, eles possuem uma constante de ionização. Quando é ácido eu chamo de Ka e quando é base eu chamo de Kb. Por quê? Porque eles não ionizam totalmente como as bases fortes, né? Então você tem uma constante de ionização. Tá vendo como ela é pequenininha, ó, da ordem de 10 a menos 5. Isso é dado no exercício, tá? É calculado a 25 graus. Então isso aí, não se preocupem, que é sempre fornecido no exercício. Então, o que eu vou fazer, desculpa, para resolver? Primeira coisa, eu vou ter que colocar essa base hidróxido de amônio em água, né? Eu vou fazer a ionização, que é a solução aquosa, né? Então, acaba fazendo uma hidratação, uma ionização dessa base segundo Arrhenius. Então, fica o íon amônio, NH4+, mais o OH- que é a hidroxila, balanceando da 1 para 1 para 1. Então tem sempre que estar balanceando, equilibrando os coeficientes estequiométricos. Eu tenho equilíbrio, por quê? Porque é uma base fraca, então eu chamo de equilíbrio químico, ou nesse caso mais específico, equilíbrio iônico, porque eu tenho íons em solução. Então a gente faz uma tabela para descobrir a concentração no equilíbrio, perfeito, de quem? De quem reagiu, do reagente dos produtos dessa ionização, dessa hidratação, né, do hidróxido de amônio, que eu estou preparando em água. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a concentração no equilíbrio para depois jogar na expressão da constante de ionização da base, para poder calcular a quantidade de íons hidroxilas, porque agora é uma base que formou no equilíbrio, para depois calcular o pOH e, consequentemente, o pH, certinho? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui na tabela quantidades iniciais, reagiu, formou, reagiu, reagente, formou de produto, e a quantidade no equilíbrio que me interessa calcular. Como eu tinha uma solução 0,1 no início, então no início eu tinha 0,1 de hidróxido de amônio. Não tinha nada, porque eu não tinha colocado água ainda, de íons amônios nem de íons hidroxila. Aí, como eu tenho a proporção 1 para 1 para 1, eu não sei quanto reagiu. Então, eu vou chamar de X, mas pode ser Y, pode ser outra incógnita, perfeito? Formou X também e formou X do amônio e dos íons hidroxilas. No equilíbrio, é o que tinha menos o que reagiu, então é 0,1 menos X. Aqui não tinha nada, ficou X, aqui não tinha nada, dos íons hidroxilas, ficou X também no equilíbrio, perfeito? O que eu posso verificar? Esse X aqui, ó, eu posso o quê? Desprezar, porque como vai ser uma quantidade muito pequena que vai ionizar de íons amônios e hidroxila,
eu posso desprezar esse x, ficando mais fácil para resolver o exercício. Segundo, agora, continuando a resolução, né? Segundo a resolução, eu vou jogar onde? Vou jogar na constante, os dados da concentração do íon amônio, da hidroxila e do hidróxido de amônio no equilíbrio, na constante de equilíbrio para base, de equilíbrio iônico para base, que foi dado 1,4 vezes 10 a menos 5. Essa concentração eu tirei x, né? Lembra na tabela anterior, esse aqui x, 0,1 menos x que eu desprezei. Então, ficou apenas o 0,1, para facilitar o cálculo para vocês, tá? Se não, professora, mas você poderia resolver como uma equação de segundo grau? Poderia, mas ia apenas aumentar o tempo de resolução, e tempo é muito importante na hora que você está resolvendo uma prova. E nesse caso não vai alterar absolutamente nada, porque essa quantidade aqui é muito pequena, como vocês vão ver, tá? Então vai prevalecer o 0,1. Aí você faz 1,4 vezes 10 a menos 5 vezes 0,1, vai dar 1,4 vezes 10 a menos 6, igual a x ao quadrado. Tiro a raiz quadrada, né, para poder tirar o valor de x. A raiz quadrada vai dar 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. De quem? De íons OH-, né? Porque aqui eu estou mexendo com a base, hidróxido de amônio. Então, esse X é da concentração de OH- no equilíbrio. Aí, como eu estou mexendo com a base, eu vou jogar na fórmula do pOH, porque se pH é menos log de H+, da concentração de H+, pOH é menos log da concentração de OH-. Como eu tenho essa concentração aqui, que eu já calculei, né? A concentração, tá vendo como ela é pequenininha, da ordem de 10 a menos 3. Então, eu vou colocar menos log de 1 vezes 10 a menos 3, vai dar pOH igual a 3. Voltando aqui, ó, você viu que esse x é da ordem de 10 a menos 3. Então, se você fizer 0,1 menos, ou 1 vezes 10 a menos 1, menos 1 vezes 10 a menos 3, vai prevalecer esse valor. Por isso que a gente desprezou esse x. Tá? Então, aqui eu descobri o pOH, mas na realidade eu quero o valor de pH, porque eu não tenho escala de pOH, eu tenho escala de pH. Qual que é a escala de pH mesmo? Lembrando, ela vai de 0 a 14, né? Passando pelo 7. Aqui eu tenho soluções neutras, soluções ácidas e soluções básicas ou alcalinas acima de 7. Então, jogando na formulinha de pH mais pOH igual a 14, né? Porque 14 é o produto iônico da água, perfeito? Então, a escala vai até 14 a 25 graus, tá? Eu tenho que o pOH eu calculei, né, anteriormente, descobri que é 3, 14 menos 3 vai dar pH 11, solução básica ou alcalina, sim, porque eu tenho o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, que é uma base. Então, realmente, a solução tem que dar um pH básico alcalino acima de 7. Perfeito, pessoal? Então, é assim que a gente calcula, dessa maneira que a gente calcula pH para bases fracas. Tá? Para base forte, a gente já viu em vídeos anteriores que você já calcula direto usando a fórmula de Sorensen, pH menos log da concentração de H+. Por quê? Porque tudo que eu coloquei reagiu, né? Se transformou, se ionizou em os hidroxilas. Então, fica fácil, eu não preciso fazer a tabela para descobrir a concentração de íons H+ no equilíbrio. Quando é base fraca, eu tenho que ter o valor da constante de ionização. Na forte, não. Na forte a constante de ionização é 1, porque ionizou tudo. Então, eu não preciso calcular, fazer a tabela, colocar, jogar na constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio vai ser 1 para ácidos e bases fortes. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que isso tenha ajudado, né? Irá ajudar vocês no futuro, quando aparecerem essas dúvidas, né? Lembrando que essa parte é muitíssimo importante, tá bom, pessoal? Por favor, quem gostou, dá um joinha aí, né? Curte, dá um like para ajudar no canal, né? Química para Todos.
e até o próximo vídeo.